Meu marido usou nossas economias de emergência para comprar um carro de luxo para sua irmã, para impressionar a família rica do noivo dela. Mas eu coloquei o carro em meu nome. Olá a todos, eu sou a Nina. Tenho 35 anos e trabalho como enfermeira. Estou nessa área há bastante tempo, mais de 10 anos. Embora às vezes seja exaustivo, eu realmente amo o que faço. Há algo em ajudar as pessoas que simplesmente me faz sentir bem. Há dias em que chego em casa completamente exausta e simplesmente desabo no sofá, mas no geral, tenho orgulho do meu trabalho. Paga bem, é estável e, sinceramente, saber que faço isso não apenas pelo dinheiro, mas porque realmente gosto, é reconfortante em outras áreas da minha vida. Meu marido, Ryan, tem 36 anos e trabalha como consultor de gestão. O trabalho dele é bem diferente do meu, muitas reuniões, planilhas e viagens de negócios. Honestamente, não sei como ele consegue lidar com todos aqueles gráficos e relatórios, mas ele é bom no que faz. Apesar da agenda maluca dele, ele sempre foi muito compreensivo, o que eu realmente valorizo. Estamos casados há 5 anos. Sei que o assunto dinheiro pode ser desconfortável para alguns casais, mas para nós, sempre conseguimos conversar sobre isso de forma bem aberta. Desde o início, decidimos começar um fundo de poupança para emergências. E desde então, todo mês, temos colocado dinheiro nele. Agora, não vou mentir. Economizar dessa forma nem sempre foi fácil. Tivemos que cortar muitas coisas ao longo dos anos. Pulamos férias luxuosas, raramente íamos a restaurantes caros e tentávamos ser espertos com nossos gastos. Definitivamente, houve momentos em que eu queria gastar com algo bonito, mas sempre me lembrava de que economizar para o futuro era mais importante. Eu nem sequer tenho um carro. Não é porque não podíamos pagar por um, provavelmente poderíamos, mas simplesmente não via sentido. A área onde moramos tem um sistema de transporte público muito bom, e eu o utilizo desde sempre. Há um ponto de ônibus perto da nossa casa e a estação de trem também não fica muito longe. Ir ao trabalho é relativamente fácil, então pensei, por que me preocupar com um carro se realmente não preciso? Honestamente, eu gosto do trajeto. Sei que parece estranho, mas é verdade. É meu pequeno momento de descanso, onde posso simplesmente relaxar. Ouço podcasts, leio um livro ou simplesmente me desligo e deixo minha mente devagar. Às vezes, até gosto de observar as pessoas. Sempre há algo interessante acontecendo quando você está sentado em um ônibus ou trem, sim. Às vezes há atrasos ou acaba espremida entre desconhecidos na hora do rush. Mas na maioria das vezes não é tão ruim. Além disso, não ter que lidar com os preços da gasolina, seguro do carro ou manutenção é um grande alívio. Ryan tem um carro porque às vezes ele precisa para o trabalho. Então, se vamos a algum lugar juntos, como visitar a família ou fazer compras, usamos o dele. Nunca foi realmente um problema. E sinceramente, evitar toda essa questão de possuir um carro nos economizou muito dinheiro. Alguns meses atrás, a irmã do Ryan, Carla, de 27 anos, ficou noiva do seu noivo Blake, de 29. Eles estão juntos há cerca de 2 anos e honestamente parecem muito felizes. Carla sempre foi do tipo que sabe o que quer, e quando nos disse que estavam prontos para dar o próximo passo, fiquei feliz por ela. Agora, é aqui que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Blake vem de uma família rica. Não sei o número exato, mas pelo que vi e ouvi, a família dele é ridiculamente rica. Eles têm casas de férias, carros de luxo e viajam como se fosse a coisa mais comum do mundo. Honestamente, é o tipo de estilo de vida com o qual eu nem consigo sonhar. Carla, por outro lado, não cresceu assim. A família do Ryan é bem classe média, confortável, mas definitivamente não rica. Quando eram mais jovens, precisavam ser cuidadosos com o dinheiro. Não passavam dificuldades, mas também não saíam por aí fazendo viagens de última hora para a Europa ou comprando roupas de grife só porque estavam com vontade. Por isso, Carla sempre se sentiu um pouco deslocada com a família do Blake. Ela já me contou isso algumas vezes, e dá pra perceber que isso a afeta. Acho que ela simplesmente se sente sobrecarregada, como se estivesse constantemente se questionando. Ela diz coisas como, sinto que eles acham que sou um caso de caridade, ou, não sei como me comportar perto deles. Tudo que digo parece estúpido. Lembro de uma vez que ela me contou sobre um jantar que tiveram em um restaurante absurdamente elegante. Carla é uma pessoa bem descontraída. Ela disse que passou todo o jantar em pânico, porque não tinha certeza se estava comendo da forma certa. Ela se estressava pensando se estava usando os talheres certos ou se estava bebendo seu vinho rápido demais. Outra vez, ela me contou sobre uma viagem em família para a qual os pais do Blake a convidaram. Foram para um resort de luxo, e Carla disse que passou metade das férias sentindo que estava fazendo tudo errado. Não sabia como dar gorjeta ao pessoal de forma apropriada. Sentia-se estranha fazendo perguntas, porque todos pareciam saber exatamente como tudo funcionava. E ela acabou se sentindo super constrangida o tempo todo. Ela até me disse que a mãe do Blake, embora não seja abertamente grosseira, tem uma maneira de fazê-la se sentir pequena. Está constantemente avaliando Carla, quase como se silenciosamente questionasse se ela é boa o suficiente para Blake.
Não acho que a mãe dele tenha dito algo diretamente ofensivo, mas você conhece aquela sensação quando alguém simplesmente te olha como se você não pertencesse ali? Aparentemente é muito isso. Carla também comentou como se sente desconfortável quando está com os amigos do Blake. Pelo que parece, a maioria dos amigos dele vem do mesmo tipo de ambiente rico, então conversam casualmente sobre coisas como esquiar em Aspen ou suas casas de verão na Itália. Coisas que simplesmente não têm comparação para alguém que cresceu se preocupando com consertos no carro e fazendo orçamento para as compras do mês. Carla diz que sempre acaba se sentindo como a garota pobre, mesmo que ninguém realmente diga nada ruim. É mais algo não dito. Tenho tentado ser solidária sempre que ela fala sobre isso. Continuo dizendo que enquanto ela e Blake forem felizes juntos, é isso que realmente importa. No fim do dia, ela não está se casando com a família dele, está se casando com ele. Se ele a ama e eles se entendem, então todas aquelas cenas desconfortáveis e olhares estranhos não vão importar. Também a lembrei de que ela não precisa fingir ser alguém que não é. Blake claramente a ama por quem ela é, relaxada, simples, com os pés no chão, e é por isso que chegaram até aqui. Eu disse, se você está sendo você mesma e a família do Blake ainda não te aceita, isso é problema deles, não seu. Mas entendo por que ela está ansiosa. É difícil não sentir que está sendo julgada quando está cercada de pessoas que parecem viver em um mundo completamente diferente. Não é que Carla se envergonhe de sua origem, ela tem orgulho de como cresceu, mas acho que ela tem medo de que não importa o que faça, sempre vai se sentir como alguém que não se encaixa. Eu disse a ela que se encaixar com a família do Blake pode levar tempo e, sinceramente, talvez nunca aconteça da forma como ela gostaria. Mas enquanto ela e Blake estiverem bem, é isso que importa. Pelo que vi, Blake é completamente apaixonado por ela. Ele é doce, atencioso e sempre parece estar do lado dela. E isso é o mais importante. Mas aí vem o problema. Há cerca de 2 semanas, tudo isso que contei se uniu para virar o meu problema. Eu tinha acabado de terminar um turno longo no trabalho e honestamente estava exausta. Cheguei em casa esperando simplesmente relaxar à noite. Mas em vez disso, saí e vi esse carro brilhante e elegante estacionado na nossa entrada. A princípio, só fiquei confusa. Pensei que talvez o chefe do Ryan tivesse alugado um carro ou que algum amigo tivesse passado por aqui. Mas então Ryan saiu, parecendo todo orgulhoso e animado. E foi aí que percebi que o carro era nosso. Perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que tinha usado nossas economias de emergência, o dinheiro que estávamos juntando há anos, para comprar secretamente aquele carro de luxo. E o mais louco de tudo é que o carro nem era para nós. Era um presente para a irmã dele. Perguntei em que momento ele achou que aquilo era uma boa ideia. Ele disse que Carla vinha se sentindo muito deprimida ultimamente porque estava estressada com essa coisa de se encaixar na família do Blake. Ele achou, muito mal, que aquele carro elegante a faria se sentir mais confiante, que graças a ele, ela se encaixaria com seu futuro sogro rico, que isso a ajudaria a se sentir como se pertencesse. Eu entendo que o Ryan se preocupe com a irmã, eu também gosto da Carla. Mas gastar nossa poupança de emergência com uma coisa dessas foi, honestamente, uma das coisas mais estúpidas que já vi alguém fazer. Aquela conta não era apenas um monte de dinheiro que estávamos guardando por diversão. Passamos anos acumulando aquilo. Pulamos férias, dirigimos carros velhos e mantivemos tudo simples para termos essa rede de segurança. Era o nosso plano de reserva para quando a vida não estivesse tão boa, como se um de nós perdesse o emprego ou, de repente, tivéssemos despesas médicas ou reparos na casa. Aquilo estava lá para nos proteger. Dizer que eu estava com raiva seria um eufemismo neste ponto. Não acho que já tenha ficado tão brava com o Ryan antes. Perguntei o que faríamos se precisássemos daquela reserva. A resposta dele me deixou ainda mais furiosa. Ele disse que tinha certeza de que ficaríamos bem, que era só dinheiro e que sempre poderíamos economizar mais. E a pior parte era que ele nem sequer conseguia entender a lógica por trás disso tudo. Comprar um carro de luxo para Carla não ia apagar magicamente os sentimentos dela de não pertencer. Eu sabia que ela vinha se sentindo ansiosa com a família do Blake, mas gastar esse tipo de dinheiro para tentar resolver isso não fazia o menor sentido para mim. Quero dizer, a família do Blake nem parece ser o tipo de gente que se importa com o carro que alguém dirige. Na melhor das hipóteses, eles são do tipo que se preocupa com o jato particular que a Carla tem. O valor daquele carro provavelmente equivale ao que eles gastam em um fim de semana na Europa. Nem sequer era um plano inteligente, era um plano no qual não se pensou muito. Aliás, não se pensou nada. Discutimos por horas. Ele continuava insistindo que só estava tentando fazer algo bonito pela Carla. E ele achava que eu entenderia uma vez que me acalmasse. Mas eu não me acalmei. Cada vez que pensava nisso, minha raiva só aumentava. Não conseguia parar de pensar em todas as coisas que poderiam dar errado agora que nossas economias tinham desaparecido. E o fato de que ele nem sequer falou comigo sobre isso antes tornava tudo ainda pior. Então, no domingo passado, tomei uma decisão. Uma que eu sei que algumas pessoas podem considerar mesquinha, mas honestamente eu não me importava.
Decidi que se o Ryan podia tomar decisões importantes sem mim, eu também podia fazer o mesmo. Fui pelas costas dele e coloquei o carro em meu nome. Vou ser honesta, no começo eu realmente não sabia o que estava fazendo. Nunca tinha tido um carro antes, então precisei descobrir como fazer isso. Passei um tempo pesquisando online sobre o processo. Descobri que não é tão difícil desde que você tenha toda a documentação necessária. Como o Ryan tinha acabado de comprar o carro recentemente, eu sabia que todos os documentos ainda estavam em casa. Encontrei tudo o que precisava, o título, a nota fiscal da compra e os dados do seguro, tudo guardado em uma pasta no nosso arquivo. Honestamente, fiquei surpresa por ele não ter guardado isso em algum lugar mais seguro, considerando o valor daquele carro. Peguei a pasta, minha identidade e fui até o departamento de trânsito. Não sabia bem o que esperar, mas pensei em simplesmente explicar a situação e ver o que diziam. Quando cheguei lá, disse que queria transferir o carro para meu nome. Como Ryan e eu somos casados, acabou que não foi tão complicado quanto eu pensava. Tive que preencher alguns formulários, pagar uma taxa e provar que o carro fazia parte dos nossos bens compartilhados. Felizmente, como somos legalmente casados, essa parte foi bem simples. Quando terminei a papelada, me entregaram os novos documentos de registro com meu nome neles. Eu sabia que essa não era a forma mais madura de lidar com a situação, mas eu estava tão irritada. Quando cheguei em casa, nem contei ao Ryan imediatamente. Estacionei o carro em frente de casa, entrei e me sentei no sofá como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que eventualmente ele perceberia, só não queria lidar com outra discussão naquele momento. Na manhã de segunda-feira, me preparei para ir ao trabalho como de costume. Mas dessa vez, em vez de caminhar até o ponto de ônibus, peguei as chaves do meu novo carro de luxo. Já nem estava tentando ser mesquinha naquele ponto. Eu simplesmente pensei, se o Ryan pôde gastar nossas economias de emergência com esse carro, então eu ao menos poderia fazer uso dele. Enquanto caminhava até o carro, Ryan me viu e franziu a testa. "O que você está fazendo?" perguntou. Olhei para ele e respondi, "Estou levando meu novo carro para o trabalho." Ele parecia completamente confuso. "Seu carro?" Assenti. "Sim, coloquei no meu nome." Acho que nunca vi o rosto do Ryan ficar tão vermelho tão rápido. Ele simplesmente me olhou por um segundo, como se estivesse esperando que eu dissesse que era uma piada. Mas não era. Eu tinha feito a papelada, e agora o carro legalmente me pertencia. "Você está falando sério?" Ele finalmente disse. "Sim", respondi abrindo a porta do carro. "Já que você usou nosso fundo de emergência sem falar comigo, achei que também podia fazer o mesmo e tomar uma decisão que me beneficiasse, só por uma vez." E aí eu vi, agora ele era o que estava irritado. Eu precisava ir para o trabalho, então simplesmente entrei no carro, liguei o motor e saí da garagem antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Achei que tudo terminaria ali, mas o drama estava apenas começando. Antes mesmo de eu chegar em casa naquela tarde, meu celular começou a explodir. Primeiro foi o Ryan, ignorei a ligação. Depois foi a mãe dele. Em seguida a irmã. Depois o pai, e mais chamadas do Ryan. Eu sabia que não ia ser coisa boa, mas finalmente atendi quando minha sogra ligou de novo. Principalmente porque não queria que ela aparecesse na minha casa. Ela gritava ao telefone. "Como você pôde fazer isso? Você é uma mulher sem alma. Pobre Carla. Você tirou o presente dela por inveja." Eu nem queria interrompê-la porque ela estava sendo tão ridícula que estava engraçado, mas acabei fazendo isso para dizer, "Você está falando sério? O Ryan gastou nossas economias de emergência sem me consultar e eu sou a vilã?" Mas esse pequeno detalhe não importava para ela. Continuou falando sem parar sobre como agora Carla se sentiria envergonhada, porque não teria o status certo para se encaixar com a família do Blake. Como aquele carro supostamente ajudaria ela a se sentir como se pertencesse. Como eu tinha arruinado tudo ao tirar isso dela. A essa altura, eu já estava completamente farta. Disse, se a família do noivo da Carla só se importa com que carro ela dirige, então talvez ela não devesse se casar com essa família. E se a família da Carla se importa tanto com isso, que comprem um carro do próprio bolso. Claro, isso não impediu as ligações. Meu sogro ligou depois, mas eu ignorei. Depois, Carla me mandou uma mensagem dizendo o quanto estava decepcionada e que realmente precisava daquele carro para se sentir como se fizesse parte da família. Disse que pensava que éramos família e que nunca esperou que eu fosse tão egoísta. Aquilo doeu. Não vou mentir. Eu realmente gosto da Carla, ou pelo menos gostava. Entendo que ela se sinta insegura com os futuros sogros, mas, no fim do dia, eu não sou responsável por consertar isso com as minhas economias. Eu não tirei o carro dela. Foi o Ryan quem tomou uma decisão imprudente e me forçou a fazer algo a respeito. Agora, Ryan não fala comigo. Dormiu no sofá ontem à noite e a tensão em casa está densa. Sei que ele está bravo, mas não me importo. Ele não teve nenhum problema em tomar decisões financeiras enormes pelas minhas costas. Então, por que eu deveria me sentir mal por ter feito o mesmo? Atualização 1. Depois de todo o desastre com a família do Ryan, as coisas ficaram incrivelmente tensas.
Ryan e eu mal nos falamos por vários dias. Ele me lançava aqueles olhares como se eu fosse a traidora. Era incrivelmente frustrante, porque ele simplesmente não conseguia entender por que eu estava tão chateada. O cúmulo para mim aconteceu ontem. Eu tinha saído com o carro para fazer algumas tarefas, e quando voltei para casa, algo parecia estranho. O banco do motorista estava empurrado para trás, muito mais do que eu deixaria normalmente. O Ryan é mais alto do que eu, então isso foi a primeira coisa que percebi. Além disso, o porta-luvas estava ligeiramente aberto. Senti aquele nó de desconfiança se formando no meu estômago, então decidi verificar. E foi aí que percebi que alguns documentos estavam faltando, incluindo o novo registro que mostrava que o carro estava em meu nome. Quando perguntei ao Ryan sobre isso, ele nem tentou negar. Admitiu que tinha pego os papéis porque planejava ir ao departamento de trânsito para colocar o carro novamente em seu nome e depois dá-lo de presente a Carla, novamente sem me dizer nada. A raiva que senti naquele momento foi como uma bola de fogo no meu peito. Eu disse a ele que se ao menos tentasse fazer algo assim de novo, eu denunciaria o carro como roubado. Eu sei que isso soa extremo, mas depois de tudo que aconteceu, eu estava tão cansada de sentir que a minha voz não importava neste casamento. As coisas explodiram depois disso. Ryan me acusou de estar virando as costas para a família dele e disse que eu estava sendo cruel com a Carla sem motivo algum. Para ele, tudo girava em torno de como a minha reação estava machucando a irmã dele, e não de como a decisão dele tinha destruído nossa confiança e estabilidade financeira. Lembrei a ele que foi ele quem esvaziou nossas economias sem pensar duas vezes, e que eu só estava tentando proteger o que restava da nossa segurança financeira. Mas ele não via dessa forma. Para ele, eu era a vilã que arruinou a tentativa dele de ajudar a irmã. Acho que alguém contou a Carla, porque ela me mandou uma mensagem naquela mesma tarde. A primeira coisa que fez foi pedir desculpas e admitir que tinha andado desabafando com o Ryan sobre os sogros sem perceber o quanto ele estava se pressionando para resolver as coisas por ela. Ela me disse que nunca esperou que ele gastasse nossas economias e também não sabia disso. E que se sentia horrível por isso. Ela achava que era apenas dinheiro do irmão. Fiquei surpresa também quando ela disse que concordava totalmente que a família do noivo deveria aceitá-la pelo que ela é, e não pelo tipo de carro que dirige. Inclusive mencionou que se a família do Blake a fizesse se sentir deslocada de novo, reconsideraria convidá-los para o casamento. Carla também teve uma conversa com o Ryan, na qual deixou claro que não queria o carro. Ela disse que só ficou triste no começo porque não sabia que ele tinha esvaziado todas as nossas economias para comprá-lo, e que jamais teria pedido algo assim. Por fim, o Ryan me pediu desculpas, mas a desculpa apareceu pela metade, como se ele só estivesse fazendo isso porque a Carla o mandou, e não porque realmente entendia porque eu estava tão magoada. Desde então tivemos várias conversas longas, e eu disse com todas as letras que não confio mais nele com as nossas finanças neste momento. Assume controle total das nossas contas bancárias por agora. E vamos começar terapia de casal porque honestamente não sei como seguir em frente de outro jeito. Ainda estou com o carro, mas sinceramente estou pensando em vendê-lo. Não para dar a Carla, mas para colocar o dinheiro de volta no nosso fundo de emergência. Aquela conta de poupança era para nos dar tranquilidade, e eu quero recuperar isso. Atualização 2. Depois da minha última atualização, Ryan e eu começamos a fazer terapia de casal. Honestamente fui com as expectativas baixas. Ainda estava muito frustrada com ele e parte de mim não acreditava que ele realmente me ouviria. Mas a terapeuta conseguiu de fato nos fazer começar a conversar. Pela primeira vez, Ryan admitiu que vinha sentindo muita pressão desde que Carla ficou noiva. Aparentemente, Carla vinha desabafando com ele sem parar sobre como se sentia deslocada com a família de Blake. Não era apenas a riqueza deles que a preocupava. Ela se preocupava com a ideia de ser vista como uma qualquer alguém que não pertencia àquele mundo. Segundo Ryan, Carla chegou a chorar ao telefone com ele, dizendo que sentia que a família de Blake a julgava constantemente, pelo que ela vestia, pela forma como falava, até mesmo pelo jeito que ria. Ryan disse que sentia que precisava consertar aquilo, porque era isso que o pai dele costumava fazer: intervir e salvar o dia sempre que Carla se sentia pequena. O pai deles faleceu há alguns anos e, ao que parece, Ryan estava tentando ocupar esse papel sem nem perceber. A quem ele chamou de pai seria, na verdade, o padrasto de Ryan e Carla. Eu consigo entender um pouco de onde tudo isso vinha, mas deixei claro que nada disso justificava o que ele fez. Eu já estava pensando em vender o carro para reconstruir nosso fundo de emergência. Ele estava simplesmente estacionado na nossa entrada, como um lembrete gigante de todo esse desastre, e sinceramente eu queria me livrar dele. Mas antes que eu tivesse a chance de fazer algo a respeito, o tio do Ryan, o irmão da mãe dele, se aproximou e nos disse que estava disposto a comprar o carro. A ideia de me livrar do carro e voltar a ter o dinheiro na nossa poupança me aliviava um pouco. Então, depois de conversar com Ryan sobre isso, vendemos o carro e eu depositei o dinheiro novamente no nosso fundo de emergência. Atualização 3.
Eu não tinha planejado fazer outra publicação, mas o meu futuro ex-marido voltou a fazer algo imprevisível. Depois que vendi o carro para o tio do Ryan, achei que finalmente tudo estava se acalmando. O carro tinha ido embora, Ryan e eu estávamos trabalhando nos nossos problemas por meio da terapia, e Carla parecia estar em um lugar emocionalmente mais estável. Cerca de uma semana depois da venda do carro, Carla me ligou chorando. No começo eu me assustei, pensando que algo ruim tinha acontecido com Blake ou com os sogros dela. Mas o motivo pelo qual ela estava chorando era outro. Ryan tinha dado outro carro de presente a ela, em segredo. Aparentemente, depois que vendi o carro original, Ryan decidiu que Carla ainda precisava de algo bonito para o casamento. Então, sem me dizer nada, ele pegou um empréstimo pessoal e comprou para ela um carro usado, mas ainda assim muito luxuoso. Não era tão exagerado quanto o primeiro, mas ainda era muito mais do que ela precisava. E o pior, ele disse a Carla que era um presente dos dois. Eu não conseguia acreditar que ele tinha feito isso depois de tudo o que passamos. Contei a verdade para ela que eu não fazia ideia disso e que definitivamente não era um presente meu. Fiquei mortificada. Para dar o crédito a ela, Carla ficou completamente do meu lado. Disse que nem sequer queria o carro, mas que Ryan foi tão insistente que ela simplesmente aceitou as chaves para não magoar os sentimentos dele. Quando Ryan chegou em casa naquela noite, eu não gritei, mas disse absolutamente tudo o que precisava ser dito. Disse que estava cansada das mentiras, cansada das decisões tomadas às escondidas, cansada de ele agir como se fosse o segundo pai da Carla em vez de ser o meu marido. Mas Ryan me respondeu que quando o pai dele ainda era vivo, ele tinha feito uma promessa, que sempre cuidaria da Carla. O pai deles era bastante tradicional, e acreditava que era dever do Ryan proteger a irmã mais nova. Bom, em nenhum lugar está escrito que cuidar dela significa comprar um carro de luxo. Eu entendo esse tema de lealdade familiar, mas o Ryan distorceu isso de uma forma que estava destruindo o nosso casamento. Ele achava que ao comprar coisas para Carla de alguma forma, estava provando ao pai que estava cumprindo seu dever. Eu disse, com todas as letras, que aquilo não era proteger a Carla. Carla é uma adulta. Ela não precisa que o Ryan haja como se fosse a conta bancária pessoal dela. Não foi uma conversa bonita. Mas eu disse ao Ryan que se ele não esclarecesse suas prioridades, eu não teria outra opção a não ser ir embora. Sinceramente não via um futuro com ele. Foi então que ele me disse que se tivesse que escolher entre mim e a Carla, ele escolheria sempre a irmã, porque sentia que tinha a obrigação de cuidar da família. E completou dizendo que uma esposa de verdade não o colocaria nessa posição. Nada daquilo era o que eu tinha dito, mas como eu já estava cansada de discutir, simplesmente disse a ele que o divórcio me parecia ótimo. Não posso ficar esperando que todo mês ele use nossa poupança ou assuma dívidas que afetam os dois. Ele nem consegue entender que não se trata de impedir que ele proteja a Carla e seja um bom irmão, só quero que ele não faça isso jogando milhares de dólares fora. Existem outras formas de protegê-la. Então é isso, estamos no processo de divórcio. É tudo muito recente, os papéis nem foram oficialmente apresentados ainda, mas não acho que vá mudar de ideia. Atualização 4. Faço esta atualização em parte para calar os comentários dizendo que eu não iria me divorciar, e também para atualizar vocês sobre o casamento da Carla, para o qual fui convidada. Vamos começar pelo divórcio. O divórcio foi finalizado. Tudo foi dividido pela metade, e agora o meu ex-marido pode dar o presente de luxo que quiser para a Carla, mas com a parte dele. O que de fato ele fez. Mas se você tivesse visto o casamento, o presente pelo qual ele tanto se esforçou para comprar provavelmente não foi nada comparado aos presentes da família do Blake. Ele deu, antes do casamento, uma pulseira de ouro com diamantes. Bem bonita, pelo que vi nas fotos. Mas isso só gerou ainda mais discussões entre o Ryan e a Carla, porque ela já tinha dito que não queria mais presentes desse tipo vindos dele. A situação chegou a tal ponto que Carla acabou por não convidá-lo para o casamento. Ela havia me convidado antes de tudo isso acontecer e não retirou o convite, mesmo quando iniciei o processo de divórcio com o irmão dela. Hoje somos amigas, e eu não ia perder o casamento dela. E sim, o casamento foi intimidador. Agora entendo melhor o que a Carla sentia. Mas ela me apresentou a sua nova família, e com exceção da sogra, que pareceu um pouco snob, o restante parecia ser gente normal. Ninguém mencionou que tinha comprado um camelo de ouro na semana passada ou que trouxe chocolates da Suíça em um jato particular toda vez que sentia vontade, obviamente. Sim, eles se vestiam com roupas caras, mas dava para ter uma conversa absolutamente normal com eles. E como eu disse desde o começo, o Blake parecia completamente apaixonado por ela, e isso é o que realmente importa. É estranho pensar que o Ryan estava tão preocupado com as aparências, enquanto o Blake, com todo aquele dinheiro, estava preocupado com a Carla. História 2. O noivo da minha melhor amiga de infância me deixou fora da lista de convidados do casamento, mas ele achava que eu iria. Quando contei a ele que ela nunca me convidou desde o começo, o casamento quase foi cancelado. Eu, homem de 32 anos, e meu melhor amigo Alex,
também de 32 anos, somos amigos desde que usamos fraldas. Somos praticamente família. Depois da faculdade, ambos voltamos para casa para podermos morar com nossos pais e nos estabilizar financeiramente. Alex começou a namorar Stella, uma garota adorável de 35 anos, há cerca de 4 anos e meio. E desde o início, ela parecia me desaprovar educadamente. Eu pensei, tudo bem. Se ela via. Alex e Stella se mudaram para o outro lado do país em 2021, depois que Stella conseguiu uma promoção no trabalho. Em 2022, Alex pediu Stella em casamento. Ela disse sim, e eles marcaram a data do casamento para o final de setembro de 2023. Recebi um save the date no começo do ano, e, com base nas conversas que tive com Alex, presumi que eu faria parte do grupo de padrinhos, seja como um dos padrinhos, seja como o padrinho principal. Mas nunca recebi uma confirmação oficial de nenhum dos dois. Alguns meses antes do casamento, vi nas redes sociais que os convites já haviam sido enviados, então achei que o meu estava a caminho. Mas ele nunca chegou. Esperei algumas semanas, imaginando que poderia ter se perdido no correio, antes de falar com Alex. Liguei para Alex e tive uma breve conversa com ele, na qual ele estava claramente irritado e disse que estava lidando com muita coisa, que estaria incomunicável por um tempo e que eu deveria direcionar qualquer pergunta relacionada ao casamento para Stella. Ele disse que me ligaria quando as coisas se acalmassem. Liguei, mandei mensagens de texto e e-mails para Stella várias vezes ao longo de uma semana, mas ela não respondeu a nenhum deles. Nesse ponto, eu imaginei que não participaria do casamento e que havia algo muito errado entre nós dois, por algum motivo. Ontem, pouco mais de 3 semanas após nossa última conversa, Alex me mandou uma mensagem direta perguntando se eu estava disponível para conversar. Eu agarrei a oportunidade de conseguir algumas respostas. Depois de trocarmos algumas cortesias, Alex foi direto ao ponto, dizendo que sabia que eu estava super ocupado com o trabalho e lidando com muitas coisas pessoais, mas que adoraria que eu pudesse ir ao casamento, mesmo que apenas como convidado, e queria saber se havia algo que ele pudesse fazer para ajudar isso a acontecer. Eu simplesmente soltei que adoraria ir, mas que nunca recebi um convite. Alex ficou me olhando sem entender e disse, "O quê?" E então eu meio que despejei tudo verbalmente, dizendo que não tinha recebido um convite, que esse era o motivo pelo qual tinha ligado para ele semanas atrás, que entrei em contato com Stella sobre isso, mas que ela nunca me respondeu e me deixou no vácuo, e que eu não fazia ideia do que ele estava falando quando dizia que eu estava lidando com coisas demais para me envolver no casamento. Depois de uma longa e tensa pausa, ele disse que precisava resolver as coisas e que me ligaria quando terminasse. Desde então, meu celular não para de tocar com mensagens de convidados do casamento me perguntando o que diabos aconteceu e por que o casamento pode ser cancelado. Agora, minha namorada me reafirmou que eu não fiz nada de errado. Mas tenho recebido mensagens de todos os lados dizendo que me intrometi onde não devia e causei um tumulto, o que está realmente mexendo com minha cabeça. Edit 1. Depois que ele me mandou a mensagem, mudamos para uma videochamada, esqueci de incluir isso, foi mal. Edit 2. Talvez eu não consiga responder a todos os comentários, mas li todos e agradeço a cada um de vocês. Minha namorada também está se divertindo muito com isso e está, carinhosamente, me zoando por duvidar de mim mesmo. Atualização 1. Alex e eu trocamos mensagens na noite de terça-feira e manhã de quarta. Ele disse que estava lidando com algumas coisas e perguntou se eu estaria disponível para conversar na tarde de quinta-feira com ele e a Stella, o que eu aceitei. Isto é apenas um resumo aproximado, e provavelmente esqueci de algumas coisas, para ser honesto. Estou mentalmente exausto demais para montar uma narrativa agora, então vou apenas listar os pontos em formato de tópicos. Algumas informações sobre o Alex para dar contexto. Alex foi criado de forma bastante protegida e religiosa até os 18 anos, quando foi para a faculdade e se abriu para o mundo. Como resultado, ele ainda tem alguns pontos cegos sobre certas coisas. Alex tem TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, leve a moderado. É controlado com medicação em baixa dosagem e terapia de manutenção, o que é uma das razões pelas quais ele se sente facilmente sobrecarregado, especialmente por fatores estressantes inesperados, e casamentos estão cheios deles. Agora, a atualização real. O casamento ainda vai acontecer. Eu serei o padrinho de casamento, Best Man. Já me informaram de todas as tarefas que preciso realizar. A pessoa que estava me substituindo, Matthew, 34 anos, um dos nossos bons amigos em comum, que também é neurodivergente, está super feliz por não ter que passar o dia todo interagindo com pessoas e poder, em vez disso, curtir a festa com tudo.
Como resultado dessa confusão, Alex, Stella ou quem quer que esteja pagando o casamento vai bancar as passagens de avião e a estadia em hotel para mim e minha namorada, além de cobrir os custos associados ao meu papel como padrinho. O que causou toda essa confusão em primeiro lugar? Stella está grávida. Sim, isso mesmo. Eles descobriram isso alguns dias depois que os convites foram enviados. Aparentemente, estavam tentando engravidar de forma passiva, depois de forma ativa em 2022, mas pararam e voltaram a usar anticoncepcionais pesados assim que os Save the Date foram enviados, porque Stella não queria estar grávida no dia do casamento. Isso levou a várias mudanças no casamento, bagunçou um monte de outros planejamentos e jogou Alex em um episódio forte de toque por algumas semanas, o que explica por que ele estava tão agitado quando eu liguei para ele, e por que ele precisava de tempo para processar tudo e lidar com os pensamentos intrusivos. Isso também foi uma das razões pelas quais Stella ignorou ou não viu minhas mensagens e ligações. Por que Stella não respondeu às minhas mensagens? Além da gravidez surpresa, Stella disse que usa o celular constantemente para o trabalho e recebe centenas, se não milhares, de e-mails, mensagens de texto e ligações por dia, e que perde algumas coisas. Especialmente porque ela não tinha meu número salvo nos contatos, lol. Além disso, enviei e-mail para o e-mail corporativo dela, e não para o pessoal, que eu nem tenho. E meu e-mail pessoal não contém meu nome, o que não ajudou. No futuro, me disseram para ser mais insistente na comunicação com ela, para conseguir ultrapassar o ruído do dia a dia. Anotado. O que aconteceu com o meu convite? Stella afirma que me enviou um, mas provavelmente mandou para meu endereço antigo. De fato, eu me mudei em março para minha residência atual, e os Save the Date foram enviados em janeiro. O que Stella disse para Alex sobre eu não estar no casamento? Aparentemente nada, segundo a própria Stella. Ou Alex acreditou em algum dos pensamentos intrusivos dele durante o episódio de toque, ou ele se confundiu quando ela contou que uma das primas dela, com um nome parecido com o meu, não poderia comparecer, ou foi uma combinação de ambos. Segundo Stella, ela sempre quis que eu estivesse no casamento. Por que Stella não entrou em contato comigo depois que eu não enviei o RSVP? Ela assumiu que havia algo acontecendo entre mim e o Alex, que resolveríamos entre nós, e que ele a informaria. Enquanto isso, ela estava ocupada com o trabalho, o planejamento do casamento e a gravidez inesperada. Como vários convidados do casamento souberam dessa confusão? Alex ligou para a mãe dele pedindo conselhos depois da nossa conversa. A mãe estava com amigas da igreja em casa. As senhoras da igreja ouviram boa parte da conversa. E, como boas fofoqueiras que são, espalharam a notícia. Alex passou boa parte dos últimos dias apagando incêndios, por assim dizer. Depois de cerca de 1 hora, Stella saiu para resolver coisas do casamento, e eu e Alex ficamos conversando sobre tudo por mais algumas horas. Eu acredito nas explicações da Stella? Mais ou menos. O bebê é real, até onde sei, confirmado por um profissional de saúde. Ela realmente tem uma prima com nome parecido com o meu, e sei que elas são próximas. E também sei que ela trabalha muito pelo celular. Mas o resto parece um pouco conveniente demais. Sinto que fiquei com mais perguntas do que respostas. A boa notícia é que, como estou no casamento, devo ter acesso privilegiado para descobrir o que diabos está acontecendo. Espero. Atualização 2, Véu, já faz um tempo. Desculpem a demora para postar essa atualização, pessoal. Estive absolutamente atolado de trabalho, apagando incêndios com o cabelo em chamas nos últimos 6 meses, mais ou menos. Então aqui vai a versão resumida do casamento e algumas coisas que rolaram depois. Antes do casamento. Foi tudo bem entediante, uma tonelada de trocas de e-mails entre mim, Stella, outras pessoas envolvidas no casamento, locais, fornecedores, etc. Eu e Alex tivemos algumas conversas bem profundas durante essa semana, e reafirmamos a importância da nossa amizade contínua. A primeira noite foi extremamente estranha durante o jantar, especialmente considerando que a meia-irmã do Alex, Sam, 32 anos, e a irmã mais nova da Stella, Mo, Diana, 29 anos, já estavam hospedadas lá. Nós ficamos em um Airbnb a uma curta distância a pé da casa do Alex. Entrei rapidamente no modo trabalho em eventos, o que ajudou muito a suavizar as coisas e colocou Stella mais à vontade. Passei a maior parte dos dias antes do casamento no local da cerimônia, recepção, atuando como contato entre fornecedores, ajudando na montagem, organizando cabos, configurando monitores, pendurando e ajustando iluminação, construindo coisas, etc. Ou então correndo para buscar coisas, pessoas,
ou pessoas difíceis, junto com Sam. Minha namorada, Alice, 29 anos, ficou meio irritada com toda essa situação. Ela nunca tinha trabalhado em um casamento antes, só participado como convidada, então achava que seria tipo 50% trabalho e 50% férias. No fim, foi mais tipo 90% eu trabalhando e 10% descanso. Ela passou a maior parte do tempo ajudando Alex com tarefas do casamento ou jogando no meu laptop quando ficava esgotada. O casamento foi uma bagunça divertida, com toneladas de dramas não relacionados. Mas tenho que admitir, Stella sabe como criar uma cerimônia linda e planejar uma festa de verdade. Dou crédito a ela por isso. Não aproveitei muito, já que estava trabalhando o casamento junto com algumas outras pessoas da equipe, mais trabalhando do que realmente participando. Mas ela via. A cerimônia demorou pra caramba. Fiquei com pena das madrinhas que tiveram que ficar de salto alto o tempo todo. Infelizmente, não houve nenhum momento revelador ou de acerto de contas onde descobri a verdade completa sobre o que diabos deu errado. Mas com base no que observei enquanto trabalhava no casamento, acho que consegui montar mais ou menos o quebra-cabeça. Por que eu não fui o padrinho? Acredito que isso teve mais a ver com os pais da Stella, Ken e Karen, na faixa dos 60, do que com ela, embora ela ainda não goste muito de mim. Meu principal argumento: Ken e Karen pagaram a maior parte do casamento, mais do que Stella, Alex e os pais do Alex juntos. Alex e Stella esboçaram bem cedo como queriam que o casamento fosse. Mas durante o processo, Stella fez várias mudanças significativas do nada. Inicialmente, concordaram com um casamento menor, algo como 50 ou 60 pessoas. Mas, de repente, Stella queria uma festona. Alex não ligou muito, só achou que ela tinha mudado de ideia. Ele simplesmente não percebeu que a maioria dessas mudanças aconteceu depois que Stella teve alguma ligação ou encontro com os pais, bem típico dele. Os pais dela foram muito distantes comigo, como esperado. O sentimento é mútuo. Fizeram vários comentários bem esquisitos sobre o irmão mais novo da Stella, Chase, 23 anos, que definitivamente não é usuário de cocaína, segundo eles, frequentemente comparando nós dois de forma que o favorecia. Ficavam insistindo que ele seria o padrinho perfeito. Alex mal viu os pais da Stella, talvez umas 12 vezes nos últimos 5 anos. Sempre que visitam para os feriados, Stella inventa uma desculpa para irem embora cedo. Ela raramente liga para eles. Ela age de forma extremamente estranha perto deles. Com todo mundo, ela é uma mulher moderna e destemida, mas com os pais, fica super submissa. A mãe dela pediu para ela dirigir até uma loja específica, a mais de 1 hora de distância, para pegar um alimento específico, no meio dos preparativos do casamento, e ela foi, sem protestar. Deixou todo mundo na mão. Quando voltou, 3 horas depois, a mãe dela deu umas 2 mordidas e jogou fora. Se eu não tivesse visto isso com meus próprios olhos, não acreditaria. Houve várias outras coisas aparentemente inocentes que, sozinhas, não significam nada, mas juntas constroem um cenário bastante suspeito. Então, o que eu acho que aconteceu? Ken e Karen queriam que Chase fosse o padrinho. Alex queria muito que fosse eu. Em vez de escolher, Stella tentou agradar ambos os lados, dizendo a cada um o que queria ouvir, sem tomar uma decisão real. Quanto mais o tempo passava, mais complicado o nó de mentiras ficava. Quando Alex teve a crise, Stella viu a chance de sair dessa bagunça aproveitando a situação. Infelizmente para ela, Alex recuperou o bom senso antes do casamento, começou a fazer perguntas, e quando finalmente foi pressionada, ela escolheu o relacionamento com Alex em vez de agradar os pais, para a grande decepção deles. Por que Stella não gosta de mim? Tenho 2 hipóteses principais. Eu falo muito palavrão. Eu esqueço que a maioria das pessoas não usa a palavra fuck como substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, pronome, preposição, conjunção, interjeição, numeral, artigo e determinante. Como estava trabalhando no casamento, me comportei o máximo possível e reduzi em uns 90% os palavrões, o que me fez notar que toda vez que alguém xingava, Stella fazia uma careta ou uma expressão de desgosto. Ela quase nunca xinga. Se faz, é algo bem leve tipo droga ou inferno, seguido de um pedido de desculpas. Isso provavelmente se agrava pelo fato de que, apesar do meu comportamento nada profissional, eu tenho um emprego bastante profissional. Essa dissonância incomoda algumas pessoas. Política. Antes que alguém surte, estou entre um socialista democrático e um socialista. Bem longe de ser conservador. Mas para Stella, isso não é esquerdista o suficiente.
Pelo que percebo, ela é tanque ou algo próximo disso. Isso foi mais ou menos confirmado pelo tipo de conteúdo que ela interage nas redes sociais, especialmente em relação aos principais eventos geopolíticos dos últimos 6 meses. Isso se agrava pelo fato de que meu trabalho envolve geopolítica, ou seja, sou parte do sistema imperialista repressivo ocidental. E, como descobri, não sou a única pessoa no casamento que não é muito fã da Stella. Encontrei minha galera, por assim dizer. Pós-casamento. Alex e Stella tiveram uma menina saudável chamada Iris. Eu e Sam somos os padrinhos. Eu e Alex temos conversado bem mais. Por algum motivo, ele me pede dicas de como cuidar de criança, tipo, mano, tô tão perdido quanto você. Estabelecemos uma sessão de jogos semanal, onde estamos devagarzinho avançando em Baldur's Gate 3, junto com Sam e Matthew. Pelo que sei, Alex e Stella estão fazendo terapia de casal, o que parece estar ajudando, do meu ponto de vista. Stella inicialmente foi contra, mas Alex insistiu, dizendo que queria ser um marido melhor para ela, e ela acabou cedendo. Stella já voltou ao trabalho e está quase na mesma rotina de antes do bebê. Sam, a meia-irmã do Alex, tem checado como eles estão de vez em quando, e segundo ela, não há sinais de alerta no momento. Stella agora me manda mensagens e e-mails, geralmente com fotos do bebê, mas é um progresso, e eu aprecio isso. Eu respondo com fotos dos meus gatos. Espero que essa seja a última atualização. Ela percebeu que estava se apaixonando por ele e admitiu seu erro para mim. Fiquei tão triste e chateado, mas a perdoei. Ela prometeu bloqueá-lo, apagar o aplicativo e, por um tempo, as coisas ficaram tranquilas. Mas, meses depois, descobri que ela ainda tinha o Snapchat. Ela disse que era para conversar com outras amigas. Insisti no assunto, e acabou que ela ainda falava com o cara. Disse que eram apenas amigos. Eu disse para ela bloquear aquele desgraçado. Ela disse que tinha feito isso por volta de dezembro do ano passado. Descobri que nunca o bloqueou. Ainda conversava com ele. Fiquei tão puto da vida. Invadi o celular dela um dia, vi o Snapchat aberto com uma mensagem dele. Eu te amo, dizia. Rolei a conversa para cima e vi uma foto do peito da minha própria esposa, bem na minha cara. Ela tinha mandado os seios para ele de presente de aniversário. Mais uma vez, ela o bloqueou. Achei que as coisas estavam bem. Mas comecei a perder os sentimentos que tinha por ela. Uma vez, perto do Natal, minha filha mais velha me disse, toda empolgada, que tinha falado ao telefone com Sebastian, o caranguejo amigo da Ariel, da pequena sereia. Ignorei. Quer dizer, crianças de 4 anos inventam coisas o tempo todo, né? E ela tem uma imaginação super fértil. Vive dizendo que é uma fada ou princesa de verdade, que tem poderes mágicos e tudo mais. Descobri ontem que minha esposa nunca parou de falar com aquele cara, até fevereiro passado, quando ele a ignorou de repente, sem aviso. O que faz sentido, porque naquela época ela estava muito triste e deprimida. Foi então que ela deletou todos os aplicativos e contas com raiva, e agora não tem como contatá-lo nem ser contatada por ele. Nem sei se acredito nisso mais. Mas, de todo modo, ela me contou tudo, como se quisesse tirar um peso das costas. Só deixei ela falar e falar. Ela confessou tudo. Disse que realmente se apaixonou por ele. Contou que leu muito sobre poliamor no Cora, que, segundo ela, é tipo a Bíblia dela. E que sente que pode amar várias pessoas ao mesmo tempo. Que o amor por mim não diminuiu só porque ama outro cara. Eu chamei isso de baboseira. Então ela confessou que até fazia chamadas de voz com o cara à noite, quando eu estava fora. Às vezes trabalho no turno da noite. Nossa filha mais velha acordava, e ele falava com ela também. Cantava para ela dormir algumas vezes. Fingia ser Sebastian, o caranguejo, que era o que minha filha estava tentando me contar. Ela tentou dedurar a mãe, acho eu, mas eu ignorei. Estou tão absurdamente revoltado que minha esposa tenha permitido a si mesma, como uma mulher adulta, se apaixonar por um menino do outro lado do mundo. Me sinto traído por ela ter mostrado o corpo para ele. Mas o que mais me revolta é o fato de que ele falou com minha filha. Ele até viu a foto dela em um vídeo. Chamava minha filha de Pequena Dua, como a cantora Dua Lipa, porque achava que ela parecia uma versão mirim da cantora. Tudo isso é nojento. O fato de que ele tinha só 17 anos quando conheceu minha esposa online me causa arrepios. E que ela deixou ele falar com nossa filha mais velha, isso é completamente doentio. Temo que ela tenha cogitado fugir com ele.
Ela falava muito sobre o lugar onde ele mora, Califórnia, e isso também me deixa com um pé atrás. Não sei o que fazer. Estou de coração partido. Minha esposa e eu temos uma filha de 4 anos, outra de 2, e ela está grávida no momento. Ela culpa parte do comportamento dela nos hormônios da gravidez, o que é um absurdo. Também tentou, de forma sutil, empurrar a ideia de poliamor para mim. Estou cansado dela, mas também amo nossas filhas e não quero que cresçam em um lar desfeito. Ela voltou ao normal em certo sentido. Faz seus hobbies, cuida das crianças, cuida da casa como antes. É carinhosa comigo às vezes. Fazemos amor com frequência, mas, na maioria das vezes, por mais que me dou a admitir, não sinto nada. Tenho 27 anos. No ano passado, eu sentia que tinha tudo. Me sentia no topo do mundo. Agora, sinto que já perdi tudo. Atualização. Aqui vai uma atualização. Li todas as respostas ao meu tópico anterior, mas não tive tempo para responder individualmente a cada uma delas. A opinião comum parece ser que eu preciso assumir o controle da minha vida e tornar-me mais firme. Muitos aconselharam-me expulsar a minha esposa ou procurar aconselhamento jurídico e começar a reunir provas. Do ponto de vista financeiro, como um pai jovem, prestes a ter 3 filhos, não posso simplesmente ligar para um advogado assim. Não somos americanos e nem estamos na América, portanto, não sei ao certo quais leis se aplicam ou não à nossa situação. O rapaz com quem ela teve o caso emocional está, sim, nos Estados Unidos, mas eles perderam o contato. A minha esposa diz que não sabe o apelido dele nem a localização exata, só o primeiro nome. Alguns sugeriram que talvez ela tenha sido vítima de um catfish, mas ela garante que não, porque chegou a fazer videochamadas com ele e ele tinha a mesma aparência das fotos que já lhe tinha enviado. A minha esposa admitiu muitas coisas na conversa que tivemos. Por exemplo, ela é cantora e compositora, ou pelo menos tenta ser. Escreveu várias músicas apaixonadas, românticas e doces ao longo dos últimos 6 meses. Antes, eu ficava comovido com elas, pensava que eram sobre mim. Mas afinal não eram. Eram sobre ele. Isso destruiu-me. Todo o caso serviu de inspiração para ela. Falou-me de como o rapaz era trabalhador, que frequentava uma universidade de topo, que era inteligente e brilhante, blá blá blá. Disse que me considera preguiçoso, pouco ambicioso, que sou bom com os miúdos, um provedor decente, mas que não sou alguém que ela veja como tendo potencial para fazer algo grandioso. Ela gosta do facto de eu ser bonito, dos nossos filhos serem bonitos, e de eu me focar no bem-estar deles. Mas, segundo ela, precisa de um parceiro de vida, não apenas de um babysitter. Isso deixou-me furioso. Porque quando cuido dos meus filhos, não sou babysitter. Sou pai. Cuido deles porque os amo, porque sou responsável por eles. Ela admitiu que muitas vezes pensa em voltar para o país dela e viver com os pais. Os meus sogros têm boas condições financeiras, e a minha sogra tem bastante tempo livre para ajudar. A minha esposa não é do mesmo país que eu. Disse que levaria os miúdos, seguiria os sonhos dela na cidade onde estudou, que acha que lhe dará uma melhor oportunidade de sucesso. Também disse que se arrepende de ter casado comigo. Que, se soubesse na altura o quanto eu era preguiçoso, não teria casado. Para que conste, eu não sou preguiçoso. Trabalho no turno da noite 3 vezes por semana. Trabalho também durante o dia, e em algumas noites estou em casa. Mesmo assim, consigo cozinhar pelo menos 2 vezes por semana. Faço as compras, vou buscar os miúdos à escola, ponho-os a dormir regularmente. Cuido deles nas noites em que ela tem aulas para se desenvolver. Ela está grávida, e mesmo assim, massajo-lhe as costas e as pernas por até 90 minutos para aliviar as dores. Sou um maldito herói para essa mulher, e ela nem percebe. Em vez disso, compara-me com um gajo que nunca conheceu pessoalmente. E de alguma forma, eu fico aquém. Por que não estudei numa universidade de topo? Por que não sou rico? Por que sou menos ambicioso? E isso faz de mim alguém preguiçoso e inútil. Agora estou a pensar nas minhas opções. Tenho 27 anos, estou em boa forma, e não sou feio. Sou um bom pai, um bom provedor, um bom filho e um amigo leal. Também fui um bom marido. Mas, aparentemente, não sou bom o suficiente. Pois bem, ela também não é. Está longe de ser suficiente. Longe de ser boa o bastante. Mas nunca, nem 1%, eu disse a ela as coisas horríveis e negativas que ela diz para mim. Nunca. Disse-lhe tudo isto.
Disse como me sentia. Que não me sentia respeitado. Que me sentia um trapo, tratado como lixo, descartado. Que não vou continuar a apoiar os sonhos dela se é isto que ela quer fazer. Também disse que não vai levar os miúdos para lado nenhum. Se quiser ir embora, pode ir. Mas vai sozinha. Ela ainda não é cidadã do meu país. E lembrei-lhe disso. Os nossos filhos são. Peguei nos passaportes dos miúdos e agora estão comigo enquanto escrevo isto. Não vou largá-los. Se ela quiser sair, pode sair. Mas vai sozinha com o bebê na barriga. E não vai levar nada meu. Aquele portátil que usava para conversar com o gajo? Agora está comigo também. Fui eu que lhe comprei aquele portátil. Estou a recuperá-lo. Estou a retomar o controle da minha vida. Ainda estou a considerar quais passos tomar a seguir. Mas seja lá o que ela estiver a planear, não vou ficar parado a aceitar. Desde que ela me contou tudo e ouviu a minha resposta, todos nós, como família, fomos a um evento familiar. Ela fingiu estar bem. Parou de dizer coisas negativas para mim. Já não está no telemóvel constantemente. Mas eu não confio nela. E, embora eu tenha mostrado onde fica a porta, ela ainda não saiu de casa. Acho que agora está a recuar um pouco.